Esse material foi feito aqui em parceria com a TV Morena, com a equipe da TV, com a equipe da rádio. Nós dividimos essa pauta. Amanhã vocês também vão ouvir um material que foi produzido, inclusive pela Rádio Centro-América e a TV Centro-América de Cuiabá. Nós estamos conversando entre emissoras, inclusive, em torno de uma pauta que é tão importante, que a gente precisa levar informação às pessoas, como é a proteção de dados, né? A gente vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, como nós temos aqui no estado um especialista em direito eletrônico, e lá em Mato Grosso eles têm especialistas envolvidos na OAB, por exemplo, já na parte de proteção efetiva das pessoas por parte da justiça e também na busca, né? Se você teve seus dados, se você teve seu cartão clonado, se você teve algum problema com isso, quem procurar? Quem não tem condições de pagar um advogado? A Defensoria Pública já está atuando. Então são questionamentos que nós dividimos e fomos juntos na busca de um resultado e ficou bem legal. Foi exibida agora há pouquinho no Bom Dia MS e agora nós vamos trazer para você que nos acompanha uma versão na íntegra, com um pouquinho mais de tempo, para a gente explicar tintim por tintim o que você precisa saber. Uma curiosidade que já quero adiantar a todos é o home office, uma coisa que a gente não tinha comentado ainda, talvez não tivesse dado conta, que a falta de proteção de dados que existe nas empresas, e agora que as pessoas estão trabalhando de casa, pode influenciar, pode ter a ver com esses mega vazamentos, e por isso a gente pode ter outros mega vazamentos daqui para frente. Então eu convido a todos vocês a acompanharem com a gente agora essa entrevista com o professor Rafael Chaia, que é doutor em Direito, especialista em Direito Eletrônico, e vai tirar algumas dúvidas bem importantes para a gente. Só em 2021 nós já tivemos 3 mega vazamentos de dados no Brasil. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, está em vigor desde setembro passado. O que isso nos diz sobre a proteção de dados do brasileiro? A gente vai conversar sobre isso agora com o professor Rafael Chaia, que é especialista em Direito Eletrônico. Professor, o que a gente pode dizer até o momento? Será que nós estamos realmente com os nossos dados desprotegidos na internet? Boa parte dos nossos dados eles foram expostos com esses últimos vazamentos, então não é exagero dizer que sim, eles estão desprotegidos. Você mencionou 3 mega vazamentos ocorridos esse ano. Só em um deles foram 223 milhões de brasileiros expostos, ou seja, pessoas vivas e falecidas. Então, isso pode acarretar aí um aumento exponencial no número de golpes que essas pessoas podem vir a sofrer nas próximas semanas ou meses. E tem uma situação que a gente menciona pouco, que é o home office, né? Que nós começamos a praticar com mais frequência no Brasil depois de 2020 por ocasião da pandemia. O que o home office pode ter a ver com esses vazamentos de dados? Então, muitas empresas colocaram praticamente todos os seus funcionários para trabalhar em casa. E esses funcionários, eles têm acesso aos bancos de dados e servidores da empresa de forma remota. Eles se tornam um elo mais fraco na segurança digital, porque basta um funcionário com um computador com uma vulnerabilidade instalada para que todos os dados da empresa sejam expostos. Então, mais do que nunca, é preciso trabalhar essa cultura de segurança digital, não só por parte de empresas e órgãos governamentais, mas também por parte do cidadão comum, já que nós acabamos sendo o elo mais fraco na segurança eletrônica. Quando a gente fala de cultura de proteção de dados, de cultura de proteção digital, a gente precisa lembrar que todo cadastro que você faz na internet, todo lugar onde você coloca seu nome, coloca seu número de cartão de crédito, te pede o CPF e te pede uma série de dados. Quantos cadastros a gente já fez onde todos os nossos dados estão disponíveis? A gente precisa parar de fazer isso, ou o que os sites podem oferecer em termos de proteção, ou não podem oferecer nenhuma proteção? Os sites, eles são obrigados a fornecer proteção. Isso não é nem novidade. Desde o decreto 7962 de 2013, os sites de comércio eletrônico já eram obrigados a fornecer meios seguros de armazenamento de dados. Mas nós, usuários, também podemos nos prevenir com algumas questões simples, como, por exemplo, não lançar os nossos dados em sites que a gente não conheça, em sites desconhecidos. E também evitar a superexposição na internet, já que isso pode alimentar também um sistema de engenharia social que pode levar à descoberta de nossas informações. Quando a gente fala em vazamentos de dados, nos preocupa como cidadãos, mas a gente às vezes não para pensar que existe um enorme
mercado, um comércio, e tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Como é que as instituições devem se posicionar com relação a isso? Principalmente que nós temos instituições grandes que tiveram seus dados vazados, expondo milhares de brasileiros. Bem, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela determina que quando há um vazamento de dados, a empresa, o órgão governamental, quem for, deve reportar imediatamente ao público esse vazamento. As autoridades, obviamente, com essa divulgação, passam a tomar as providências, entra aí a investigação da Polícia Federal, entram as ações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas o que as pessoas precisam fazer a curto prazo, que elas podem fazer agora realmente, é começar a investir em segurança digital, é parar de enxergar a segurança digital como gasto e começar a tratar de fato como um investimento necessário. Esse vazamento assustou tanto as pessoas que muita gente está procurando na própria internet uma maneira de proteger os seus dados, e isso inclusive abre espaço para novos golpes, né? Já não basta clonagem de cartão e tudo que está acontecendo. Sim, é preciso tomar cuidado. Por exemplo, as pessoas elas recebem muito recomendação de uso de VPN, que é uma rede virtual privada. Só que um VPN, ele é pago, ele tem uma assinatura. E você tem vários aplicativos que prometem VPNs gratuitos. Isso é só para dar um exemplo. O VPN gratuito, gente, ele vai capturar seus dados. Não existe almoço grátis. Se você quiser, por exemplo, usar esse recurso de segurança, o VPN, pegue um VPN pago, bem avaliado, conhecido no mercado. Fuja de alternativas gratuitas, porque se um serviço online é gratuito, é porque você é o produto. Como é que a gente pode se proteger daqui para frente? Bem, algumas medidas simples. A primeira providência que eu recomendaria é alterar as senhas. Se você tiver senha em algum serviço online, banco, etc., altere as suas senhas, faça senhas seguras, aprendam a fazer senhas, porque as pessoas ainda têm o péssimo hábito de fazer senhas relacionadas a informações pessoais, como data de nascimento, nome do cachorro, etc. Acionem a autenticação em 2 fatores, que é um recurso de segurança extra que praticamente hoje qualquer serviço online disponibiliza. E o mais importante, evitar a superexposição na internet com excesso de informações pessoais, que pode alimentar um sistema de engenharia social que permite que hackers e golpistas descubram as suas informações sem a necessidade de um programa malicioso. Inclusive explicando que essa questão da engenharia social, quando seus dados são vazados, tem ali seu nome, sua data de nascimento, o nome dos seus pais. O cara pode fazer, o golpista pode fazer o cálculo e descobrir boa parte das suas senhas assim, com seus dados. Sim, porque muita gente ainda usa nome do pai, ou data de nascimento, ou data de casamento, ou nome do cachorro, ou nome do time, como se fosse senha. O sujeito vai na tentativa e erro, ele busca suas informações numa rede social e vai tentando até descobrir. Com relação a essas clonagens de cartão que a gente está tendo, esses golpes saíram muito mais do que era antigamente, eram idosos, né? E outros bancos de dados, sabe Deus de onde que veio isso. Agora tem tanta gente tendo cartão clonado depois desse mega vazamento. Esse aumento no número de golpes aplicados, de pessoas caindo em golpes ou tendo cartões clonados, isso tem a ver com o mega vazamento? Há uma suspeita que haja sim em relação ao mega vazamento de dados, porque muitas das bases de dados, foram 37 bases de dados compiladas para esse mega vazamento, e algumas dessas bases de dados incluíam informações bancárias de cartão de crédito. Então, se a pessoa, por exemplo, vai num site de comércio e já deixa lá salvo o seu cartão com o código verificador para fazer uma compra com mais facilidade, existe sim a possibilidade desse cartão ter sido clonado. Então a gente também recomenda que nas próximas semanas ou nos próximos meses vocês acompanhem de perto os seus extratos bancários, acompanhem de perto a fatura do cartão, para ver se não tem nenhuma movimentação estranha que fugiu dali do seu dia a dia, para que você possa reportar ao banco ou também reportar a própria polícia. Os cadastros que a gente já fez, onde já deixamos nossos dados, precisam ser retirados ou esses a gente tem que contar com a sorte? Tem que contar com a sorte, porque uma vez vazados os dados, não tem como desvazá-los. Caiu na rede, não tem muito o que fazer. E o grande elemento complicador é que são dados que você não consegue alterar. A gente está falando de CPF, RG, nome do pai, nome da mãe. Você pode até mudar o seu telefone, você pode até mudar o seu endereço, você pode até mudar seu e-mail, mas as outras informações, elas não têm como serem alteradas. Então, assim, infelizmente caiu na rede, já era.
A LGPD vai ser educativa até setembro. Daqui até lá, até que a gente tenha uma cobrança maior por parte da legislação em si, da aplicação da legislação com relação a empresas que podem vazar dados dos clientes, enfim. Basta apenas não deixar nossos dados disponíveis na internet para a gente se proteger desse tipo de coisa? Bem, hoje você não deixar os seus dados disponíveis é praticamente impossível, porque se você for pensar bem, você tem dados em bases como da Receita Federal, você tem os seus dados em banco, você tem os seus dados nos tribunais regionais eleitorais, você tem então assim, no INSS, não tem como você não ter os seus dados online hoje. O que tem de ser feito de fato é uma cobrança maior para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, após o término da sua estruturação, comece de fato a tomar ações mais enérgicas para que providências de segurança digital sejam tomadas. Quando houve os mega vazamentos, a primeira providência que foi tomada por parte da imprensa, da sociedade civil, foi exatamente cobrar uma posição da ANPD. E a ANPD teve que se manifestar. Ela teve de se manifestar e agora ela está se manifestando. Então é preciso que as pessoas comecem a cobrar e comecem a fomentar cada vez mais essa cultura de proteção das suas próprias informações. Isso é cultura de proteção de dados? Sim, com certeza. Obrigada, professor, pelas informações. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Não deixe seus dados disponíveis em qualquer lugar e muito cuidado com o que você acessa. E não se esqueça, autenticação em 2 fatores e sempre confira antes de acreditar em quem te mande qualquer mensagem pedindo código verificador. Se proteja. E uma outra informação a respeito disso, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça notificou as operadoras Claro, Oi, TIM e Vivo e cobrou explicações sobre o vazamento de dados de 108 milhões de celulares. O prazo para resposta é de 15 dias. O objetivo é identificar quem teve os dados acessados neste mês, quais informações foram obtidas e de que forma foram vazadas. Segundo especialistas em tecnologia, esses dados, como você ouviu aí a Jaqueline e o professor Rafael Chaia, são vendidos em um mercado clandestino na chamada Deep Web, uma chamada mais profunda da internet. As operadoras responderam que adotam controles rígidos no acesso às informações e que não identificaram ocorrência de vazamento de dados e que estão colaborando com as autoridades. Vale lembrar que em janeiro foi identificado um outro mega vazamento de dados na internet, esse que nós reportamos aí na entrevista, com 223 milhões de números de CPFs colocados à venda por criminosos. O número de dados vazados é maior do que a população brasileira, estimada em 212 milhões.